Boa noite, segunda-feira, 30 de janeiro. O Unesp Notícias conversa com mais um dos secretários da nova administração municipal de Bauru. É o titular da pasta de esportes, Luiz Francisco Faustini. E hoje, no aniversário de 41 anos da Unesp, você vai ver. Centro Empreendedor da Unesp reúne a comunidade e pesquisadores em Bauru para discutir o conceito de cidade inteligente. Inaugurações no campus da Unesp em Botucatu e doação definitiva de terras para a universidade abrem caminho para o desenvolvimento de mais pesquisas. O Jardim Botânico de Bauru foi palco da primeira edição do Unesp Talks neste fim de semana. O evento, organizado pelo Centro Empreendedor Universitário, CEL da Unesp, reuniu a população e a comunidade acadêmica para discutir o tema Cidades Inteligentes, um conceito que passa pela busca de soluções sustentáveis para as áreas urbanas. Cerca de 80 pessoas compareceram ao Unesp Talks. Na programação, palestras sobre qualidade de vida nas cidades. Flor de Lis é estudante de serviço social e produtora rural. Conhece bem as dificuldades e os reflexos da falta de planejamento urbano. Por isso, veio em busca de respostas. A gente vê, principalmente assim, a dificuldade da gente produzir e trazer um pouco da produção que tem melhor qualidade para a cidade. Então, tem essa grande dificuldade. E aí dói no íntimo porque a nossa produção perde na roça, né? E quando a gente está assim na cidade, né, a gente vê que a gente tem acesso à produção e ela é já de má qualidade. Então fica assim um desencontro muito grande, né, entre nós produzir e como escoar a nossa mercadoria. Lara é formada em arquitetura pela Unesp, mestre em gestão urbana e foi quem abriu o circuito de palestras. A professora alertou para a importância das cidades serem um ambiente em constante transformação. A gente tem uma cidade de ontem em que essas relações estavam extremamente conectadas, então a habitação, as necessidades de água, de alimento, tudo era suprido de uma maneira conectada. A gente passou muito tempo e com o advento da indústria e todos os processos, né, aí foram se distanciando a gente desse elemento essencial. Então, a partir disso, não só a gente precisa de uma cidade verde, né, que seriam uns elementos a mais do que o tradicional que a gente faz hoje, não só uma cidade sustentável, né, que a gente cessar um pouco o impacto que a gente está gerando, mas uma cidade que tenha a capacidade de se regenerar, né, que tenha condição plena, né, de sustentar a vida humana e a vida de todos os seres. Ela também reforçou a necessidade de a população se conscientizar sobre a importância dessas mudanças. Quem toma a decisão, quem muda o curso da história e das cidades são as pessoas e são as comunidades. E fortemente, como a gente está passando a morar cada vez mais em cidades, no Brasil, isso significa mais de 80% das pessoas habitam cidades, a gente precisa da consciência dessas pessoas, desses moradores, desses cidadãos, nessa nova direção. E esse é o objetivo do Unesp Talks, aproximar a comunidade unespiana da população bauruense para estimular a reflexão e a ação. Na verdade, a gente focou no tema cidades inteligentes, porque Bauru é uma cidade que, consequentemente, a gente tem vários problemas na acessibilidade, na comunicação, as chuvas e tal. Então, a gente escolheu esse tema para abrir aí a primeira edição, para passar um conteúdo útil, para passar um conteúdo em formato mais informal, mais descontraído aqui no Botânico, para a população ter acesso a um novo conhecimento, ao que é passado dentro da Unesp. Bruna é estudante de Relações Públicas e já foi voluntário em projetos ambientais. Para ele, o evento vem suprir uma demanda da cidade. O estudante também acredita que a atuação da universidade é fundamental para que as mudanças no município aconteçam. Começar com projetos pequenos que a coisa vai crescendo. A gente pode ser um bando de universitário, assim como muita gente vê, mas querendo ou não, a gente exerce uma influência muito grande na cidade. Então, pequenos núcleos podem acabar tomando uma proporção muito grande e fazendo parcerias com outras cidades até. Com a semente plantada, a intenção é que essa iniciativa não pare na primeira edição.
E na sexta-feira, uma série de inaugurações no campus da Unesp em Botucatu vai colaborar ainda mais para a realização de pesquisas na Faculdade de Ciências Agronômicas. A universidade ganhou também a doação definitiva das áreas onde se localiza a faculdade. As áreas das fazendas Lajeado e Edgárdia, em Botucatu, pertencem agora à Unesp. Desde a década de 1970, a universidade utilizava as fazendas por meio de cessão do governo federal. Segundo o novo diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas, a posse definitiva do território pode melhorar a captação de recursos. Isso nos impedia, em alguns casos, de buscar fontes de financiamento federal, porque na hora que é solicitado a escritura, digamos assim, a posse definitiva, ou para a FCA ou para a própria Unesp, dizendo que isso é do Estado, a posse ainda é do governo federal, e os recursos federais eles não podem financiar as próprias instituições federais, apesar de ser. Então isso nos abre possibilidades de buscar mais recursos, então nós podemos otimizar e poder crescer mais. A partir deste ano, o campus de Botucatu conta também com o Laboratório Central Multiusuários, um espaço novo de 1.600 metros quadrados que vai beneficiar cerca de 700 alunos e quase 100 docentes da FCA. A intenção é que todos possam utilizar a mesma estrutura, promovendo uma integração entre os 3 cursos da faculdade. Tradicionalmente, na maioria das universidades, são os docentes, os professores, fazem seus projetos de pesquisa, conseguem captar recursos, equipamentos, e isso às vezes fica na infraestrutura dentro de cada departamento. O objetivo é que o equipamento sendo instalado aqui, ele passa a ser, seja disponível de uso para toda a comunidade, não só da FCA, do campus e da própria Unesp. Está no momento de mudarmos esse conceito, onde cada professor tem o seu laboratório, seus equipamentos. Então, esse espaço multiusuário, eu vejo que ele vai na direção do que está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, você tem espaços onde docentes, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação poderão interagir e, o mais importante, utilizar a mesma infraestrutura, tanto física como os equipamentos que serão alocados neste laboratório multiusuário. Depois do intervalo, você vai ver que a universidade vem aprimorando os métodos de pesquisa. A gente revê a reportagem que mostra a busca de alternativas ao uso de cobaias tradicionais nos laboratórios da Unesp. Voltamos num instante só. Hoje a Unesp completa 41 anos e a gente vai relembrar agora uma iniciativa que demonstra a preocupação da universidade em aprimorar os métodos de pesquisas. É a busca por alternativas para evitar o uso de animais em laboratórios, principalmente os mamíferos. No campus, em Araraquara, um núcleo desenvolve medicamentos antifúngicos que são testados em peixes, larvas ou diretamente em células in vitro. Este é o núcleo de proteômica no campus de Araraquara, onde pesquisadores estudam proteínas de células e tecidos. Aqui, a utilização de cobaias tradicionais já foi reduzida em 30%. Neste laboratório, são desenvolvidos fármacos antifúngicos que precisam ter a eficácia e a toxicidade testadas. Para isso, os pesquisadores trocaram os animais mamíferos por outros menores. Esse peixe, por exemplo, é conhecido como zebrafish ou peixe paulistinha. Ele ocupa menos espaço, tem fácil manuseio e custo mais baixo. O Paulo é o responsável pelo laboratório e explica que a pesquisa com os peixes permite saber se os antifúngicos podem causar algum dano ao feto durante a gravidez. A gente trabalha também com a parte de toxicidade, onde a gente vai saber se esses embriões eles vão ter o seu curso normal de desenvolvimento ou se não. A maioria dos medicamentos, principalmente drogas antifúngicas, as contraindicações são muito grandes. Então, se a gente puder já prever se essa droga, se esse composto, ele vai ser um composto que pode ter algum efeito teratogênico, isso a gente já ganha tempo e também o investimento feito na pesquisa. O tempo de análise dos embriões dos peixes é menor que o dos mamíferos. O mesmo ocorre com larvas da Galéria melonella, um tipo de mariposa. A vantagem é que o custo é bem menor do que para a utilização de mamíferos. Os experimentos são mais rápidos, por exemplo, quando eu utilizo o meu fungo em camundongos, eu preciso de 60 dias para fazer todo o experimento, e em galéria eu posso fazer isso em 7 dias.
Outra vantagem também é que a resposta imune inata da galéria melanel é muito semelhante à nossa. A vantagem também é o número de animais, né? Eu posso, por exemplo, testar vários compostos, né, nesse modelo, de forma que eu reduza o número de utilização de mamíferos. Segundo a pesquisadora, os mesmos fungos que infectam os humanos podem contaminar as larvas. Por isso, o modelo é mais um método alternativo ao uso dos animais convencionais e pode até ser considerado mais eficiente. A Unesp conta também com um laboratório que possibilita o estudo de antifúngicos em células humanas desenvolvidas in vitro. Parte delas é cultivada em ambientes tridimensionais, o que torna os resultados ainda mais semelhantes aos que poderiam ser obtidos com pesquisas em seres humanos. A gente pesquisa tanto células-tronco, como outros tipos de células também, que a gente cultiva em arcabouços 3D, que simulam os nossos tecidos. Então, o que a gente tem com células, trabalhando com células, isso daí minimiza muito o uso de animais. Isso daí eu acredito que seja um grande avanço tecnológico. O Andrei coordena o laboratório de células humanas e explica que a tecnologia ainda é nova. As pessoas antes testavam compostos antitumorais em camadas de células assim, e aí começaram também a testar esses mesmos antitumorais em modelos tridimensionais. E mais recentemente, então, de 2 anos para cá, que começou a se utilizar isso para triagem de compostos antifúngicos. Embora os avanços tecnológicos já permitam a redução no uso dos animais em pesquisas, ainda são necessárias mudanças culturais. Nós precisamos, primeiro, ensinar, né, quais são as condições que temos para substituição. Então, nós vamos educar primeiro o aluno desde a graduação, as questões éticas do sofrimento com animais. Depois, encontrar condições técnico-científicas para trabalhar temas, para trabalhar com essa evolução de substituição, né? Buscando métodos mais sensíveis, mais preditivos, que possam trazer respostas que o próprio animal mamífero não consegue trazer. A Ana Marisa é coordenadora do Núcleo de Proteômica. Ela diz que ainda vai levar um tempo para a substituição total dos animais por métodos alternativos, mas a diminuição já pode ser observada. É emergencial a substituição, ou pelo menos a redução, principalmente aqueles métodos que causam sofrimento direto aos animais. Já é possível, sim, desenvolver métodos que possam mimetizar e, às vezes, até substituir totalmente, utilizando tecidos humanos. E até chegarmos a organochips, né? Esses tecidos estratificados reais, vivos, apesar de serem cultivados in vitro, com células imortalizadas, podem sim trazer respostas que os animais não trazem e a eliminação total desses animais. Janeiro termina amanhã e até o momento com um volume de chuvas muito próximo do recorde já registrado para este mês pelo IPMET. Caíram 461 milímetros nos últimos 30 dias. O janeiro mais chuvoso da história de Bauru foi em 2011, com 496 milímetros. Vamos saber se tem chance dessa marca ser batida. A previsão para a semana no boletim do IPMET. Para a semana, nós estamos esperando chuvas, principalmente entre terça e quarta-feira. Chuvas que também devem ocorrer no período da tarde e da noite, principalmente, né? E que são chuvas, digamos, até mais intensas, com grande variação da nebulosidade ao longo do dia. E no decorrer da quarta e até sexta, essa nebulosidade vai ficar mais amena e a gente só espera algumas pancadas no decorrer da tarde. Climatologicamente, o mês de fevereiro ele tem um índice pluviométrico menor, né? À medida que a gente vai se aproximando da nova estação, que vai começar durante o mês de março, que é a estação do outono, e com isso já vai diminuindo as chuvas. Agora, isso não implica que em alguns dias possa acontecer ainda umas pancadas de chuvas, que devem ser de certa forma intensas e causar, digamos, um índice pluviométrico, né, um volume de chuva mais elevado.
A terça-feira deve ser com pancadas de chuvas isoladas em todo o estado. Em Bauru também deve ter chuva amanhã, principalmente a partir da tarde. Agora a umidade do ar é de 53%. Os ventos são de brisa a 7 km por hora. Hoje a mínima ficou em 21 e a máxima foi de 31 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 23 e 32 graus. E uma informação que acaba de ser confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bauru tem um caso suspeito de febre amarela. Além da cidade, aqui na região, Botucatu também está numa lista com ocorrências em investigação. Até agora, 3 mortes causadas pela doença foram confirmadas no interior do estado, em Batatais, Paulínia e em Américo Brasiliense. No próximo bloco, vamos receber o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Francisco Faustini. Voltamos num instante só. Estamos de volta e vamos receber agora o titular da pasta de esportes em Bauru para falar das prioridades dele à frente da secretaria. A gente conversa com o secretário Luiz Francisco Faustini. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada. Luiz, vamos começar falando de um esporte que movimenta muito a cidade, que é o futebol amador, que depende, entre outras coisas, de estrutura, que são os estádios distritais. Recentemente a gente mostrou aqui no Nesp Notícias que a maioria está em péssimas condições. O que a sua gestão pretende fazer ou já vem fazendo para melhorar esses estádios? Bem, realmente nós fizemos há 3 semanas atrás, 4, bem no início da gestão nossa, passamos aí junto com alguns engenheiros da SEAR, da Saga, da Obras, fazendo uma vistoria nesses campos, né? E a gente identificou a péssima condições desses distritais. Montamos um cronograma para começar uma melhoria. A gente esperava fazer uma reforma na realidade, né? Mas o custo hoje é muito alto para você deixar eles em condições ideais para a cidade. São 10 ao todo, né? São 10, na realidade não, são 9, né? Porque 10 você já nem se considera mais, né? Você está contando o Milagrão, que ele não é mais campo, hoje ele Sim. é uma praça de atletismo. E 9 nós temos lá na Vila Santista, o Edson Leite lá, ele praticamente não existe. Então nós estamos aí vendo o que podemos fazer no futuro com esse espaço, tá? Mas agora o que a gente tem aí nesse cronograma é melhorar os gramados do campo, né? Que essa é a principal meta agora para poder dar condições de jogos. Se a gente conseguir, a chuva nos atrapalhou aí praticamente 18 dias sem poder trabalhar, né? Hoje já tivemos um bom avanço no Campo do Redentor, já chegamos com a grama lá. Não é a grama que nós queríamos implantar lá, que é uma grama que nós conseguimos uma doação de uma chácara em Tibiriçá, mas conseguimos uma outra grama nossa mesmo aqui da cidade. Aí levamos para lá hoje. Após essa colocação dessa grama, a segunda etapa é passar a jogar areia fina e depois passar um rolo. Essa é a primeira etapa para dar condições, pelo menos, do amador se iniciar. A segunda etapa é as condições em vestiários nos campos. E depois, ao tempo, aí, conforme a gente vai fazendo durante o ano, uma melhor pintura nos campos, uma melhor estrutura. Sobre o Milagrão, que é onde fica a pista de atletismo, que é uma obra que sempre gera questões, né? Porque ela foi muito cara e ela vem sendo pouco usada. A sua gestão tem propostas, ideias para que a pista seja mais bem utilizada e faltam ainda uma infraestrutura no entorno, de vestiário, arquibancada. O município tem recursos para terminar essa obra? Então, sobre a estrutura, existe um projeto. Esse projeto praticamente está aprovado. Não sabemos o tempo que vai levar para a gente poder dar o início dessas obras, mas eu acredito que até o final do ano a gente comece essas obras. Isso aí depende muito agora
da parte burocrática. É verba do governo federal? Isso, correto. Que vem como empréstimo ou fundo perdido? Não, fundo perdido. Fundo perdido. Isso. E para que se use mais essa pista, a ideia é trazer torneios para cá, o que poderia ser feito? Então, nós estamos sentando com a BDA, que hoje o melhor projeto de atletismo de Bauru é feito pela BDA. Praticamente o uso da pista fica com esse projeto, que é parceria com a CEMEL. Nós temos os nossos profissionais, são 4 profissionais hoje que trabalham no atletismo, que são mantidos pela CEMEL, junto em parceria com a BDA, e estamos elaborando, trazer alguns eventos para Bauru. Vamos também aí usar esse ano a pista também com os Jogos Inter-Unesp, com essa parceria que fizemos, também vai ter. Então vamos ver se a gente consegue ainda esse ano fazer os Jogos Estudantis, né? Na sua escala de prioridades como secretário, investir no esporte amador é uma das principais? Eu acho que não é a principal, isso é a necessidade de você interagir a comunidade, a juventude, os jovens de Bauru, revelar atletas. Eu acho que a gente tem que começar pela base. Eu acho que a necessidade de todas as equipes de Bauru de alto rendimento, eu acho que isso o essencial é você fazer projetos sociais e também a base, porque as equipes de alto rendimento, se amanhã acabar, ele vai deixar um legado para a cidade. É como eu vejo. Luiz Francisco, a gente sabe que a maior parte do orçamento da CEMEL é comprometida com o pagamento dos próprios funcionários. Certo. E recentemente foi atribuída a você uma declaração de que há funcionários na CEMEL que receberiam e não trabalhavam. Gostaria que você explicasse essa situação. Eu acho que houve um tumulto. A pessoa entendeu errado ou eu expus errado. O que eu falei é assim, dentro da CEMEL, os funcionários, nós temos hoje, são 33 funcionários que trabalham diretamente com o esporte. Esses 33 atletas, eles não trabalham dentro da CEMEL. Então, quando eu entrei na pasta, eu não conheço, então eu preciso identificá-los. Tá? E eu preciso também conhecê-los, identificá-los e saber se eles estão dentro da sua função que ele gosta. O professor de educação física, quando ele se forma, ele vai trabalhar pensando sempre em uma modalidade ou outra. Aí ele passa num concurso público e, de repente, definem para ele, você vai trabalhar com alto rendimento. E essa pessoa, ela não se identifica com isso, ela se identifica lá com o lazer. Porque hoje o esporte, a CEMEL, a Secretaria de Esportes e Lazer, elas são 4 segmentos: o alto rendimento, a iniciação esportiva, o lazer e a recreação. Então você tem que identificar, e foi isso que eu quis expor. Eu acho que eu devo ter exposto errado, né? Você está nesse processo ainda de conhecer o trabalho de cada um? Com certeza, e muitos desses funcionários ainda estão de férias. Então eu preciso conhecê-los, saber, eu estou perguntando um por um o que ele mais gosta, onde ele se identifica mais. E infelizmente algumas pessoas aí puseram aí na rede social aí, que foi até bom você abrir isso, que pelo menos eu estou me esclarecendo para o povo de Bauru. Não, lá não tem o chamado funcionário fantasma. Lá tem um funcionário e eu quero identificá-lo aonde ele pode dar mais para a CEMEL. E é isso que eu quero fazer dentro dessa pasta. Tá ótimo, tá esclarecido. Para a gente concluir que rapidamente o nosso tempo está acabando, você vai continuar investindo na vinda de grandes eventos para a cidade ou não é mais uma das prioridades da CEMEL? Olha, nunca foi assim, uma autonomia da pasta da CEMEL, isso porque a CEMEL ela continua com a mesma verba. E, obviamente, com inflação tudo você vai perdendo. Mas isso sempre vem de cima. Então, amanhã, de repente, chega um evento em Bauru e há verbas em outras pastas, não sei o porquê não fazer. Mas a prioridade é a gente levar o esporte, o lazer, em parceria com as empresas privadas e com as faculdades, universidades de Bauru, isso sim é. Tá certo, muito obrigada por sua participação aqui. E eu que agradeço pelo espaço.
O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! We'll be right back.